Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui mais uma vez no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Morim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, as correlações aí da física quântica com a espiritualidade. Claro que não é um canal de ciência, muito menos religioso, mas é um canal, um espaço aberto para que a gente possa falar a respeito desses temas, né? Para quem tem interesse, obviamente, né? Para quem tem curiosidade e queira aprender junto, descobrir junto, não tenho a menor pretensão de trazer verdades absolutas aqui. A minha ideia simplesmente é trazer o meu pensamento, aquilo que eu acredito, para que possamos juntos construir aí uma linha de raciocínio. O canal começou com a leitura de alguns textos, a gente vem mantendo isso, né? Porque eu entendo que isso é uma preparação e no momento certo vamos trazer mais conteúdo, conteúdos diferentes, tal. Então nós começamos com a leitura da Bíblia Peshitta, que é esta daqui. A Bíblia Peshitta é traduzida diretamente do aramaico. Então ela tem algumas pequenas diferenças da Bíblia de St. James, que a gente mais que é a que mais conhecida no Ocidente, né? Mas o conteúdo praticamente é o mesmo, né? Nos primeiros vídeos dessa playlist eu falo um pouco a respeito, então dá uma olhada lá. E a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos também, que eu entendo que é importante a gente desmistificar esse estudo, esse trabalho feito por Kardec, que muita gente não conhece. Então a gente traz aqui para que as pessoas possam ter a oportunidade de ter contato, entender que o trabalho de Kardec é um trabalho de cunho científico e que tem muita coisa boa ali, né? Muita verdade, que se você abrir seu coração e sua mente para o entendimento, você vai entender realmente o que ele trouxe à luz da doutrina espírita para a humanidade, tá bom? Então a gente faz essas leituras segundas, quartas e sextas logo cedo, 9 e pouquinho, dependendo do dia. Eu entro ao vivo na Twitch. Depois esse vídeo ele é traduzido não, né? Traduzido é ótimo. Ele é legendado e é colocado no YouTube. Então, se você provavelmente está nos acompanhando aqui pelo YouTube, no canal Conexões.crenças, então tem lá algumas playlists dessas leituras e de alguns outros conteúdos, como práticas, orações que são feitas diariamente no Instagram. Então, todas as manhãs, bem cedo, eu publico no Instagram uma oração. A gente começa o dia buscando uma vibração mais elevada. E depois eu vou consolidando em blocos e vou subindo essas orações no YouTube também, tá bom? Então, esse é o conteúdo do canal. A gente vai dar continuidade hoje na nossa leitura. A gente está no livro de Isaías. Só que antes de ler, eu quero falar sobre a Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto. Então, eles são responsáveis pela parte técnica de backstage do canal. Se você está procurando aí um parceiro para um projeto de digital, procure por eles no @Clima Digital ou no site www.climadigital.com.br. Ok, então vamos lá, né? Vamos dar início à nossa leitura. Estamos no livro de Isaías, no capítulo 21. Vamos retomar o capítulo 21. Livro de Isaías, que eu acho que tem 66 capítulos, né? Então a gente vai aí ao longo dessa semana e provavelmente da próxima, seguindo nessa leitura. Antes de passar para o próximo, né? A gente vem seguindo aí, estamos ainda no Velho Testamento. Na nossa proposta de ler a Bíblia de fio a pavio. Então vamos retomar aqui. Livro de Isaías, capítulo 21, profecia acerca da Babilônia e Ilã. Carga profética acerca do deserto do mar. Com redemoinho do sul se precipitará pelo deserto, vindo de uma terra distante. Dura visão nos foi mostrada, o tirano oprime e o despojador despoja. Subi, ó Ilã, e montes da Média, anulei todos os seus gemidos. Por isso, meus lombos se estremecem por completo. Dores se apoderam de mim, como as dores da mulher de parto. Estremeci de modo que não posso ouvir, e estou tão perturbado que não posso ver. Meu coração divaga, e as dores me turbaram.
As coisas formosas que eram meu deleite se converteram em meu terror. Preparai as mesas, vigiai nas torres, e comei e bebei. Levantai-vos, chefes, pole os escudos. Porque assim me disse Maria: põe uma sentinela para que nos anuncie o que há de vir. Quando a sentinela vir um carro com os 2 cavaleiros, um que monte um jumento e outro que monte um camelo, que escute com muita atenção. Então a sentinela chamou a meus ouvidos, dizendo: Maria, estou de pé continuamente de dia, e todas as noites permaneço em meu posto. E eis que veio um dos cavaleiros e respondeu, dizendo: caiu Babilônia. Todos os seus deuses trabalhos foram quebrados no solo. Não há quem colha, e tampouco quem trilhe. O que ouvi da parte de Maria, o Alahá de Israel, isso vos dei a conhecer. Carga profética acerca de Duma. Ele me chamou desde Seir, dizendo: que houve de noite, sentinela? A sentinela respondeu: bem pela manhã, também à noite, se desejardes perguntar, perguntai, voltai novamente. Profecia acerca da Arábia. Carga profética acerca da Arábia. Ao cair da tarde, pernoitareis no bosque, na estrada de Dornim. Ao encontro dos sedentos, saí e levai água, ó habitantes da terra do sul. Com o vosso pão saí a encontrar os dispersos, porque eles se dispersaram de diante da lança, a espada afiada, o arco entesado e a violência da batalha. Porque assim me disse Maria: dentro de um ano, como os anos de um assalariado, desaparecerá todo o esplendor de Quedar, e do restante, no número dos arqueiros, os poderosos dos filhos de Quedar estarão poucos, porque Maria, Alahá de Israel, falou. Capítulo 22. Profecia sobre o Vale da Visão. Carga profética sobre o Vale da Visão. O que te sucede agora que subiste com todos os teus ao telhado? A cidade se encheu de confusão, a cidade poderosa está cheia de lamento. Teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governantes foram rejeitados juntamente e foram capturados pelos arqueiros. Os que permaneceram em ti foram detidos juntos, apesar que não escaparam para longe. Por isso digo: deixai-me chorar amargamente. Não insiste em me consolar pela devastação da filha do meu povo. Porque é dia de pânico, de ser pisoteado pelos pés e de pranto da parte de Maria, Alahá dos exércitos, no Vale da Visão. Examinou as muralhas e gritou sobre os montes. Eilã levava a aljava com os carros dos cavaleiros e os escudos ficaram evidentes na muralha. E sucederá que teus vales eleitos se encherão de carros de guerra. Os cavaleiros tomarão posse junto aos portões. Judá revelará as fileiras e verás naquele dia as armas da casa do bosque. Também notaram que abundavam as brechas da cidade de Davi e recolheram as águas do tanque inferior. E completaram as casas de Jerusalém. Demoliram as casas para reforçar a muralha. Construíram reservatórios entre o muro para as águas do tanque antigo. Porém, não olhaste para teu Criador, nem consideraram ao que moldou desde antes. De modo que naquele dia Maria, Alahá dos exércitos, convocará o pranto, o luto, para raspar a cabeça e a se vestir de cilício. Contudo, eis aqui gozo e alegria, matança de touros e de ovelhas. Come-se carne e se bebe vinho, e dizem: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Maria dos exércitos me revelou isto ao ouvido, dizendo: este pecado não vos será eliminado até que morram, declara Maria, Alahá dos exércitos. Assim diz Maria, Alahá dos exércitos: vai ter com este servente a Chávena, o mordomo, e diga a ele: que fazes aqui e a quem tens neste lugar, para que lavrasses aqui um sepulcro, como o que lavra um sepulcro num lugar alto, ou como o que esculpe na rocha sua morada.
Eis que Maria, o varão, certamente te arrojará, e de certo se esquecerá de ti, que te atingirá como uma aflição que aflige uma companhia de soldados no campo aberto. Ali morrerás e teus esplêndidos carros serão vergonha da casa do teu amo. E te deporei do teu cargo e te derrubarei de tua posição. Sucederá naquele dia, declara Maria, que chamarei a meu servo Eliaquim bar Hilaquiah, e o vestirei com tua túnica, e o cingirei com teu cinto. Entregarei tua autoridade nas suas mãos, e ele será por pai para os habitantes de Jerusalém e para os homens da casa de Judá. Então porei as chaves da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e não haverá quem feche, fechará e não haverá quem abra. E o cravarei como uma estaca em lugar seguro, e será um trono de honra para a casa de meu pai. Dele prenderá toda a honra da casa de meu pai, de seu pai, honra e magnificência, e todo instrumento pequeno, desde instrumentos musicais até instrumentos de corda. Naquele dia, declara Maria dos Exércitos, a estaca que foi cravada no lugar seguro será tirada, será pisada e cairá. A carga que pendia dele será destruída, porque Maria falou. Profecia sobre Tiro, capítulo 23. Carga profética sobre Tiro. Lamentai-vos, ó navios de Tarshish, porque o que traz mercadoria é saqueado fora de casa nenhuma. Desde a terra de Quitim nos tem sido revelado. Calai-vos, ó moradores das ilhas, mercadores de Sidom que cruzaram o mar. Teu comércio é através de muitas águas, ó descendente de mercador, a ceifa do rio tem sido produto do comércio das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque diz o mar, a fortaleza do mar. Nunca estive com dores de parto, nem dei à luz, não criei jovens, nem fiz crescer donzelas. Quando se ouvirem no Egito dores de parto, os sobrecarregarão como o que ouviram de ti. Passai a Tarshish, lamentai os moradores da ilha. Esta é a vossa fortaleza desde os dias antigos, cujos pés costumavam levá-la para habitar longe. Quem aconselhou isto contra Tiro, a que entregava coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos comerciantes são os respeitados da terra? Maria dos Exércitos determinou invalidar o horror do Todo-Poderoso e desonrar a todos os respeitados da terra. Cruza até tua terra como rio, ó filha de Tarshish. Já não há quem te expulse. Alçou sua mão contra o mar, fez com que os reinos se irassem. Maria deu ordens contra Canaã para que fossem destruídas suas fortificações. E disse: Nunca mais voltarás a ser forte, donzela oprimida, filha de Sidom. Levanta-te, passa sobre Quitim, ainda ali não terás repouso. Eis ali a terra dos caldeus. Este povo não existia, servo do vento. Colocaram espias que, havendo espiado seus palácios, a converteram em ruínas. Lamentai-vos, navios de Tarshish, porque foram saqueadas vossas fortalezas. Sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento durante 70 anos, como os dias de um rei, e depois dos 70 anos cantarão a Tiro canção de uma prostituta. Toma a lira e rodeia a cidade, ó prostituta esquecida. Toca bem este instrumento e canta muitas canções para que te recorda. E sucederá que depois dos 70 anos Maria visitará Tiro. Ele a fará voltar à sua paga, e ela fornicará com todos os reinos que estão sobre a face da terra. Mas sua paga e seu contrato serão consagrados a Maria. Não serão entesourados nem guardados, mas sua paga será para os que habitem diante de Maria, para que comam até se saciarem e se visitam com as suas roupas velhas. Capítulo 24. Juízo de Maria contra a terra. Eis que Maria devastará e arrastará a terra, transtornará sua superfície e dispersará seus habitantes. E o povo sucederá como ao sacerdote, ao servo como ao seu amo, à serva como à sua ama, ao comprador como ao vendedor.
ao que empresta como ao que toma emprestado, e ao credor como ao que lhe deve. A terra será devastada e saqueada completamente, porque Maria declarou essa palavra. A terra fez lamentação e esteve de luto. O mundo chorou, sentou-se e fez lamentação. Mesmo o altivo da terra se lamentou. A terra chegou a ser como seus habitantes, porque transgrediram a lei, alteraram o mandamento e estimaram em nada o pacto eterno. Por causa dessas coisas, a terra se enlutará e tornar-se-á culpados todos os seus habitantes. Por isso serão massacrados todos os habitantes da terra e sobreviverão poucos homens. O grão está de luto, as vinhas fazem lamentação, e todas O grão está de luto, as vinhas fazem lamentação, e todos os de alegre coração se queixam. Cessaram a dança e os pandeiros, acabou-se o ruído dos que pulam de alegria, cessou a alegria e as liras. Não beberão vinho enquanto cantem, o licor ficará amargo para os que o beberem. Saqueada tem sido a cidade, têm sido fechados todos os armazéns. Faz lamento nas ruas pelo vinho. Toda a festa cessou e o júbilo da terra cessou. Da cidade ficou a desolação e a miséria destroçará suas portas. Assim ocorrerá no meio da terra, entre as nações, como quando se sacode a oliveira e como a respinga ao concluir a colheita. Eles erguerão sua voz e cantarão louvores pela magnificência de Maria, e anelarão bastante desde o mar. Portanto, glorificai a Maria com louvor, no nome de Maria, Alahá de Israel, nas ilhas do mar. Dos confins da terra escutamos cânticos. O poder do justo que diz: é um mistério para mim, é um mistério para mim. Ai de mim, os iníquos se têm conduzido iniquamente, cometeram muita iniquidade os iníquos. O temor, a cova e o laço estão sobre ti, ó habitante da terra. Acontecerá que o que fuja do estrondo do Senhor, do terror, cairá na cova, e o que sai da cova será preso pelo laço. Porque as torrentes do alto foram abertas, e os fundamentos da terra tremeram. A terra tremerá completamente, violentamente se estremecerá a terra cambaleará completamente. Certamente a terra cambaleará como um ébrio, se moverá como uma choça, e sobre ela pesará sua iniquidade. Cairá e não mais se levantará. Naquele dia Maria castigará os exércitos do alto no alto, e os reis da terra na terra. E a multidão será amontoada como prisioneiros numa masmorra. Serão considerados prisioneiros e permanecerão abandonados por muitos dias. Então a lua se envergonhará e o sol se confundirá, porque Maria dos exércitos reinará no monte de Serion e em Jerusalém, e na presença de seus santos será louvado. Capítulo 25. Louvor pelo favor de Maria. Ó Maria, tu és meu Alahá. Eu te exaltarei e louvarei teu nome, porque fizeste uma maravilha e deste fiel conselho desde longe. Amém. Porque converteste a cidade num montão de escombros, a cidade fortificada em ruínas, o templo dos estrangeiros não será jamais construído na cidade. Por isso muitos povos te louvarão e te temerão, as cidades das nações tirânicas. Porque tu tens sido um ajudador para o pobre, um auxílio para o necessitado em sua aflição, um refúgio contra a tormenta, uma sombra contra o calor sufocante. Porque o espírito do cruel é como uma tormenta contra uma muralha, como a sombra para o calor sufocante. Tu abaterás a altivez dos estrangeiros, como o calor sob a sombra das nuvens, abaterás a vara dos tiranos. Maria dos exércitos preparará para todas as nações um banquete de manjares suculentos sobre este monte, com bebida envelhecida e requintada de nosso poderoso Salvador Celestial. E o governante que dominara todos os povos será consumido neste monte, devido à matança que tenha feito diante de todos os povos. Então será devorada a morte pela vitória para sempre, e Maria, Alahá dos exércitos, enxugará as lágrimas de todo o rosto,
ele removerá o opróbrio do seu povo de sobre toda a terra, porque Maria falou. E naquele dia se dirá: Este é Maria, nossa Allahá, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é Maria, nossa Allahá, nele esperávamos, saltaremos de júbilo e nos regozijaremos em sua salvação, porque a mão de Maria descansará sobre este monte, e Moabe será pisoteado debaixo dele, tal como se trilha a palha pelo moinho. E estenderá suas mãos em seu meio, como as estende o nadador para nadar. Mas ele abaterá seu poder apesar do estender de suas mãos. Também no lugar fortificado da estrada, cujos muros ele derrubará, ele os abaterá e virá por terra até o pó. Capítulo 26. Cântico de confiança na proteção de Maria. Naquele dia este cântico se cantará na terra de Judá, a cidade forte. É sua salvação. Coloquem muralhas e aterros. Abri os portões e entrará o povo justo que preserva a fidelidade, que conserva a verdade. Tu nos manterás em paz, porque em ti temos confiado a Maria para sempre e sempre. Porque Maria Allahá é o poderoso para sempre. Porque ele fará descer os que habitam no alto, e abaterá a cidade fortificada até o solo, e a levará até o pó. O pé dos pobres a pisará, os passos dos necessitados. A vereda reta é para os necessitados, reto o plano é o caminho dos justos. Certamente no caminho dos teus juízos, ó Maria, te esperamos, teu nome e tua memória deseja nossa alma. Minha alma te deseja profundamente à noite, também meu espírito dentro de mim, cedo está em tua presença, pois pelo fato de teus juízos estarem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. O iníquo foi removido para que não aprenda a justiça. A repreensão na terra lhe dá a correção, mas ele não considera a magnificência de Maria. Ó Maria, pela altura de tuas mãos, eles não perceberão. Verão e se envergonharão pelo zelo do povo, mas como um forno consumirás a teus adversários. Ó Maria, tu nos guardarás em paz, porque tu nos preparaste segundo todas as nossas obras. Ó Maria Allahá, nosso outros amos temos tido a parte de ti, porém só teu nome será lembrado. Não podem fazer viver aos mortos, nem fazer que se levantem os poderosos. Por isso, tu os castigaste, tu os desprezaste e destruíste toda a sua memória. Tu, ó Maria, engrandeceste o povo, multiplicaste a nação, removeste e eliminaste todas as fronteiras. Ó Maria, no meio da angústia te buscaram, e na prisão murmuraram por causa de teu castigo. Como a mulher grávida que está para dar à luz, se contorce e grita nas tuas dores de parto, assim estivemos diante de ti, ó Maria. Concebemos, contorcemo-nos como as que dão à luz vento. Salva-nos para que não sejamos eliminados sobre a terra, nem caiam os habitantes do mundo. Teus mortos voltarão a viver, seus cadáveres se levantarão. Os que jazem no pó despertarão e cantarão, porque teu orvalho é orvalho de luz. Tu arruinarás a terra dos poderosos. Anda, povo meu, entra em tuas habitações, fecha atrás de ti tuas portas, ocultai-vos por um momento, até que passe minha ira. Porque eis que Maria sai de seu lugar para castigar a iniquidade do habitante da terra contra ele mesmo. Mesmo a terra deixará ver seu sangue derramado e não mais ocultará os seus assassinados. Capítulo 27. Sentença divina e perdão. Naquele dia, Maria castigará com sua severa espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente feroz, o Leviatã, a serpente tortuosa, matará o dragão que está no mar. Naquele dia, cantai-lhe acerca da vinha do vinho. Eu, Maria, aguardarei constantemente e arregarei, e a visitarei de noite e de dia, e a vigiarei. Não está cercada, então quem pôs espinho e sarças em ti? Sopraria contra ele, e o queimaria
juntamente, a menos que se tome de minha força. Farei a paz com ele, a paz farei com ele. Com os que são da raiz de Jacó, Israel brotará e dará flores, encherá de frutos a superfície do mundo. Como a ferida do que feriu tem sido ferido, e segundo a morte do que matou tem sido morto. Com a medida que ele tem medido, assim julgai-o-vos de acordo com o que maquinou com seu espírito violento no dia da comoção. Por isso, nisto se perdoará a iniquidade de Jacó, e com todo este fruto se eliminará seu pecado, quando pôr todas as pedras do altar como pedras de cal pulverizadas, de modo que não se levantem ídolos nem falsos deuses. Porque a cidade fortificada ficou solitária, assolada e abandonada, desolado como um deserto. Ali pastará o bezerro, ali se alimentará, consumindo seu pasto tenro. Pela secura da colheita, os ramos serão quebrados. As mulheres virão para fazê-los arder. Porquanto não é povo entendido, por isso seu Criador não terá misericórdia deles, e aquele que o formou não o protegerá. Mas sucederá naquele dia que Maria trilhará desde o leito do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Sucederá também naquele dia que se tocará a grande trombeta, e acudirão os que perderam na terra do Egito e os que foram dispersos pela terra da Assíria, e adorarão a Mariá na terra de Mariá, em seu Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28. Retribuição a Efraim. Ai da coroa de arrogância do bêbado de Efraim, e do diadema infame o poder de sua jactância, que está no melhor do vale fértil, dos que estão atordoados pelo vinho. Eis que a força e o poder de Mariá são semelhantes à tormenta do granizo e à tempestade devastadora, semelhante à tormenta de impetuosas águas transbordantes. Darei repouso à terra pela tua mão, e pelos pés será pisoteada a coroa da arrogância do ébrio de Efraim, e o diadema infame, o poder de sua jactância que está no melhor do vale fértil, será como os primeiros frutos antes do verão, que quando alguém os vê, os devora tão logo estão na sua mão. Naquele dia Maria dos exércitos será por coroa de poder, por diadema glorioso para o remanescente do seu povo, por espírito de justiça para o que se assenta sobre o tribunal, e por força para os que rejeitam o assalto ao portão. Também estes erram por causa do vinho, divagaram por causa do licor. Os sacerdotes e os profetas se extraviaram por causa do licor. Foram devorados pelo vinho e cambalearam por causa das bebidas embriagantes. Extraviaram-se pela embriaguez e comeram desmedidamente, de modo que todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar limpo. A quem instruirá no conhecimento, ou a quem fará entender a mensagem? Aos recém-desmamados e aos recém-retirados dos seios, porque diz: imundícia sobre imundícia, sujeira sobre sujeira, vômito sobre vômito, cuspe sobre cuspe, um pouco aqui e um pouco ali. Por quem fala difícil e noutra língua eu falarei a este povo. A quem disse: este é o lugar de meu repouso, onde farei descansar os cansados. Este é o lugar da paz. Mas recusaram escutar. De modo que a palavra de Maria chegou a ser para ele sujeira sobre sujeira, imundícia sobre imundícia, vômito sobre vômito, um pouco aqui, um pouco ali, para que se virem e caiam de costas, para que sejam quebrantados, presos, postos em prisão. Portanto, escutai a palavra de Maria, ó escarnecedores, que governam a este povo que está em Jerusalém. Porque dissestes: fizemos um pacto com a morte, e fizemos um pacto com o Sheol. Quando passe o açoite esmagador, não chegará a nós, mas na falsidade pusemos nossa confiança e na mentira nos refugiamos. Profecia acerca da rocha desprezada pelos homens. Portanto, assim diz Maria Lahá: eis que eu ponho uma pedra em Tserreoim, pedra aprovada, angular e preciosa, fundamento principal do muro. O que quer não terá temor, o que crer não terá temor. Porei o direito por medida e a justiça por balança.
O granizo abaterá a falsa esperança e as águas inundarão o refúgio. E será invalidado o vosso pacto que fizestes com a morte, e vosso pacto com o Sheol não se manterá firme. Quando passe o açoite devastador, serão para ele para ser pisado. E cada vez que passe, vos arrebatará, pois manhã após manhã passará, de dia e de noite haverá terror. Somente a mensagem será compreendida. Pois curta é a veste para cobri-lo, o fio está terminando e não há suficiente. Porque Maria se levantará no estreito da montanha e se irará como no vale de Gevon para cumprir suas obras singulares, para realizar seus extraordinários feitos. Agora, pois, não sigais fazendo escárnio, para que vosso castigo não seja severo, porque escutei de devastação e de juízos contra toda a terra da parte de Maria dos exércitos. Estejais atentos e escutai minha voz, prestai atenção e obedecei minhas palavras. Acaso o lavrador somente arará para semear, levantando e desmoronando os torrões todo dia? Não nivela sua superfície, espalha o endro e semeia o cominho, e põe o trigo, a cevada e o centeio em suas bordas? Alahá o instruirá no que é correto e honrará, porque o endro não se trilha com o trilho, nem sobre o cominho se passa um instrumento de roda, pois o endro se açoita com um cajado e o caminho com uma vara. O grão se trilha por nossa causa, mas não se trilhará indefinidamente com as muitas rodas da trilhadora, nem com as patas das bestas será triturado. E isto também procede de Maria dos exércitos, a maravilha do conselho e a instrução excelente. Capítulo 29. Lamento pelo cerco de Jerusalém. Ai, Ariu, Ariu, a cidade de onde acampou Davi. Acrescentai ano sobre ano, celebrem-se as festas. Causarei angústia a Ariu, e haverá pranto e lamentação, e será como um Ariu. Acamparei contra ti, e como uma companhia de soldados, e te oprimirei com trincheiras, e levanto contra ti batedores. Então sereis abatidos, e desde o pó falareis, desde o pó sussurrarão tuas palavras, e se ouvirá tua voz desde o solo, como a de um adivinho, e desde o pó sussurrarão tuas palavras. A multidão dos que te oprimem será como o pó miúdo, e a multidão dos que são servos contigo, como o filamento que voa, acontecerá subitamente num instante. Serás castigada diante de Maria dos exércitos com terremotos, com trovões, com um intenso estrondo, com lamentos consternadores, com tormentas e com chama de fogo consumidor. E a multidão de todas as nações que combatem contra Tserion, todos os exércitos e as multidões que a submetem à aflição serão como um sonho em visão noturna. Também será como quando o faminto sonha que come, mas ao despertar-se aflige porque não está satisfeito. E será como quando o sedento sonha que bebe, mas ao despertar-se aflige porque não está saciado. Assim será a multidão de todas as nações que combatem contra o monte de Tserion. Ficai atônitos e vos surpreendei. Estremecei e maravilhai-vos, porque estáis ébrios, mas não com vinho, e oscilareis, mas não por causa da bebida embriagante, porque Maria derramou espírito do profundo sono, se tornou pesado aos seus olhos contra os profetas e contra seus chefes que viram as coisas ocultas. E a visão de todos eles lhe será entre eles palavras de um livro selado, que quando se entrega a um que conhece essa escritura, dizendo, lê isso, ele responde, não posso porque está selada. Depois entregarão o livro ao que não conhece essa escritura, dizendo, lê isto, mas ele responderá, não conheço esta escritura. Atitude hipócrita do povo de Israel. Então Maria disse, porquanto este povo se aproxima com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim,
e sua reverência a mim é conforme ao mandamento e as doutrinas de homens. Por isso, eis que farei crescer a divisão entre este povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria de seus sábios deixará de existir, e seus entendidos serão privados de seu entendimento. Ai dos que se conduzem perversamente para ocultar de Maria sua maquinação, pois suas obras estão em trevas e dizem: quem nos verá ou quem saberá o motivo de nos pervertermos? Vós sois considerados como barros de oleiro. Acaso dirá o que foi feito ao que produz? Tu não me fizeste? Ou o que foi produzido, diga ao seu produtor: não me produziste com habilidade? Redenção do povo de Alahá. E se converterá o Líbano num campo fértil em pouco tempo, e o campo fértil será considerado um bosque. E ouvirão naquele dia os surdos as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e da densa escuridão. Então os humildes abundarão em gozo por Mariá, e os pobres dançarão com júbilo para o Santo de Israel. Porque o opressor cessou, o zombador tem sido eliminado, e todos os que incitam a cometer iniquidade cessaram. Os que fazem pecar ao homem em palavra, aos que põem tropeço, ao que admoesta, e espreitam no escuro o justo. Portanto, Mariá se redimiu, e Abraão disse assim a respeito da casa de Jacó: de agora em diante Jacó não mais será envergonhado, nem mais se curará seu rosto. Porque quando seus filhos virem a obra de minhas mãos no meio dele, santificarão meu nome, santificarão o santo de Jacó, e engrandecerão ao Alahá de Israel. Então os insensatos compreenderão, aqueles cujo espírito estava desorientado entenderão, e os que não têm entendimento aprenderão a obedecer. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a leitura de hoje. Agradeço a todos que estiveram conosco até agora e desejo uma ótima semana a todos. Que tenhamos uma semana abençoada, com muita prosperidade, saúde, segurança, proteção. E quarta-feira estaremos juntos novamente para dar continuidade à leitura aqui ao livro de Isaías. Um grande abraço a todos. Bom dia, boa semana. Até quarta. Valeu.